Na Rádio Ferrabras 87,9 FM, Bem de Manhã, um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. A apresentação, Pastor William Felipe Zacarias. Olá, queridos ouvintes, em 25 de julho celebraremos os 200 anos de presença luterana no Rio Grande do Sul e nesta semana as nossas reflexões estão abordando esse importante tema com textos que eu mesmo preparei para esta importante celebração. Em 1824, os primeiros imigrantes evangélico-luteranos puseram seus pés no Brasil. Vieram para cá com muita esperança. Queriam um recomeço. Na Alemanha, naquela época então Prússia, o desemprego e a fome assolavam a população. Esperança era o que traziam na sua bagagem. Com seus pertences, lá estava também uma Bíblia, na tradução de Lutero, um inário e o Catecismo Menor de Lutero. Aqui na cidade de Sapiranga temos um importante evangélico luterano que trabalhou muito pelo resgate desta história. Estou falando do falecido professor Lúcio Fleck, que foi diretor do Colégio Duque de Caxias e hoje é homenageado com seu nome registrado no Centro de Cultura da nossa cidade. Em sua obra Sereis Minhas Testemunhas, o professor Lúcio escreveu que os imigrantes chegaram, colocaram mãos à obra e venceram. No programa de hoje, queremos lembrar a importância da presença evangélica luterana aqui na nossa cidade de Sapiranga. Vamos ouvir o primeiro hino de hoje. Somos Igreja de Cristo, do Cristo que é misericórdia. Somos Igreja de Cristo, do Cristo que é libertação. Somos Igreja que prega o Cristo que sofre na cruz. Somos Igreja que aponta a graça e o amor de Jesus. Salve a terra, luz do mundo, é nossa missão. Que libera e reflete o Cristo que traz salvação. Salve a terra, luz do mundo, é nossa missão. Que tempera e reflete o Cristo que traz salvação. Somos Igreja de Cristo, do Cristo que é paz e justiça. Somos Igreja de Cristo, do Cristo que é comunhão. Somos Igreja que sofre com falta de compreensão. Somos Igreja que insiste que o amor gera mais comunhão. Salve a terra, luz do mundo, é nossa missão. Que tempera e reflete o Cristo que traz salvação. Salve a terra, luz do mundo, é nossa missão. Que tempera e reflete o Cristo que traz salvação. Conforme o professor Lúcio Fleck, em 1833, 3 destemidos e arrojados colonos avançaram pela selva, subiram o morro e no primeiro planalto, no meio do mato, longe de qualquer habitação, construíram os seus ranchos.
Os seus nomes eram Jacob Miller, Jacob Wasem e Jacob Wauber. Os três Jacob, ou seja, os três Jacós. Em virtude do mesmo nome, o local recebeu o nome de Jacobstal, o Vale dos Jacós, que hoje é a Picada São Jacó. Ali começou a história evangélica luterana de Sapiranga. Anos depois, em 1º de julho de 1850, consta que havia no atual território de Sapiranga 207 habitantes masculinos, 182 femininos, em um total de 389 habitantes, sendo 265 evangélicos luteranos e 124 católicos. Menciona-se também um outro dado importante. Já havia aqui uma escola em 1850. A educação e a alfabetização são fundamentais na visão de Martinho Lutero. Para o reformador alemão, as crianças deveriam ser alfabetizadas para que pudessem ler a Bíblia. Em 1824, 99% dos imigrantes evangélico-luteranos eram alfabetizados. E em Sapiranga, os imigrantes não demoraram muito para criar uma escola evangélica. O atual Colégio Duque de Caxias, que com seus 174 anos de história, está entre as escolas mais antigas do Rio Grande do Sul. Esta escola não apenas é importante parte da história sapiranguense, mas foi responsável pela formação cultural e educacional de nossa cidade. E ainda hoje é uma escola que preza pela excelência e que está conectada à sua história, ao mesmo tempo em que percebe a importância da inovação. Mas voltando à história, a estrutura que durante a semana servia para a educação, nos finais de semana era o local do culto dominical. Antes das igrejas serem construídas, era assim. Conforme a Constituição de 1822, a Igreja Católica era a religião oficial do Império. Outras religiões eram toleradas. Contudo, não era permitido que as igrejas evangélicas luteranas tivessem a forma exterior de templo. Isso só veio em 1889, com a proclamação da República. Além das escolas, a presença luterana em Sapiranga se deu com fundamental importância na participação efetiva de mulheres evangélicas dedicadas às áreas da saúde e da diaconia feminina. E para isso sempre foi marcante a atuação da OASE, Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas. Em Sapiranga, está quase esquecida a contribuição da OASE e da ISLB na área da saúde. Conforme Lúcio Fleck escreve no seu livro Sereis Minhas Testemunhas, o pastor Hans Erdmann Goetz procurou a instituição diaconal alemã Brot für die Welt, Pão para o Mundo, e conseguiu uma verba para o hospital a fim de proceder uma reforma, ampliação e um equipamento de raio-x. Em uma foto da chegada deste equipamento de raio-x, aparece uma placa na parede do hospital onde está escrito: esta obra tornou-se possível com o generoso auxílio da organização Brot für die Welt, Pão para o Mundo, um movimento da Igreja Evangélica Luterana da Alemanha à Prefeitura de Sapiranga. Presença luterana no Brasil e em Sapiranga no serviço à saúde da população. Além de Lúcio Fleck, outros nomes evangélicos de confissão luterana estão marcados na história de nossa cidade. Pastor Rodolfo Zenger, que dá nome a uma escola, Pastor Ditch, que dá nome a uma rua, Jacobina Mentz Maurer, cuja história tem sido redescoberta a partir de novos dados, novos documentos e novas investigações, e um sapiranguense muito importante, mas talvez um pouco esquecido, Pastor Hermann Gottlieb Doms, que, reunindo os diferentes sínodos no Brasil em uma só organização chamada Federação no ano de 1949, o pastor Doms abriu caminho para a fundação daquilo que hoje conhecemos como Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Isso significa que a organização da igreja como uma entidade nacional
teve como seu incentivador e primeiro pastor-presidente um sapiranguense, o pastor Hermann Doms, que é filho do primeiro pastor Doms que tinha vindo da Alemanha. O pai era alemão e o filho, que depois também se tornou pastor e uniu e formou a ISLB, era sapiranguense. Nasceu aqui em Sapiranga. Esta é a ISLB. E dentro da nossa cidade, e também dentro do contexto brasileiro, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil pode ser até uma igreja pequena. Contudo, a sua presença extravasa a sua dimensão, proclamando que o rosto de Deus é encontrado no Cristo crucificado, que Deus vem ao nosso encontro por graça, que o amor e as bênçãos de Deus não podem ser vendidos ou comprados. Nós não pregamos em nossas comunidades teologia da prosperidade, pois essa teologia serve a outro Deus, o Deus mercado. Nós pregamos a Cristo crucificado, que sofre com os que sofrem, ampara os desamparados e inclui aqueles que são excluídos pelo Deus mercado. Quando pregamos o Cristo crucificado, estamos pregando que Deus está do lado das pessoas mais vulneráveis. Isso é ser presença evangélica de confissão luterana em Sapiranga e no Brasil. E isso redunda em ações, porque a fé é que impulsiona a ação. E quando nós cremos que Deus se faz um vulnerável para estar ao lado dos vulneráveis, isso nos coloca em movimento para que, como igreja, nos movamos na educação, na saúde e em outras áreas, para o bem de todas as pessoas. Isso é ser ISLB. Isso é ser Igreja de Jesus Cristo no nosso país. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Deus que conduz a história, permaneça contigo e com o teu rumo ao futuro. E assim como presença luterana é crer no Deus que sofre, que assim também nós possamos continuar nos colocando ao lado dos vulneráveis e daqueles que sofrem. E assim recebamos a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Bem de Manhã, um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB. Apoio UI Informática, TI de ponta a ponta. Especializada em soluções e consultoria na área de tecnologia da informação. Há mais de 20 anos atuando no segmento. Conta com uma equipe de técnicos altamente capacitados e certificados em diferentes áreas dentro da tecnologia da informação. UI Informática, Avenida Mauá, número 853, bairro Centenário, em Sapiranga. Telefone DDD 51 3039 3535.